Um pouquinho de paciência só, isso sempre acontece, viu? Mas um dia nós vamos chegar lá. Igreja, nós vamos ter que deixar para o final do culto, porque deu um probleminha no som, mas no final vocês vão apresentar, certo? Então, pode prestar, gente. Não fica triste, não, que vai ter no final do culto. Você
crê que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida? Olha para mim e fala assim: Deus tem uma grande obra para fazer na minha vida e através da minha vida. Levanta as mãos bem alto e dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Abra a palavra de Deus comigo. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Amém. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Eu passo aqui à frente, pode ir? Juízes 6, verso 11, diante diz assim: Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em obra, que pertencia a Joás, o abelheiro. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Amém. Amados, essa passagem nos fala acerca de Gideão, de um homem que teve um chamado de Deus para a sua vida. Quantos têm um chamado de Deus? Diga amém. Amém. Deus trouxe um chamado especial para esse homem chamado Gideão. Todas as vezes, em todo o tempo que nós começamos a observar a palavra de Deus, Deus sempre trabalha na vida dos homens de maneira aonde os homens possam ser livres, ser libertos, ser abençoados. Em todo o tempo, a palavra de Deus nos conduz a grandes batalhas para que haja grandes vitórias. Diga para o seu irmão: não existe vitória se não houver batalha. Nós vemos na palavra do Senhor que todas as vezes, quando o povo saía debaixo da autoridade de Deus, Deus levantava alguém para abençoar aquele povo. Todas as vezes que o povo se entrava em rebeldia, entrava em desobediência, a graça e a misericórdia de Deus sobre aqueles eram tão grandes que Deus sempre levantou alguém para ser como o libertador do seu povo. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, na sua casa, na sua família. Você também tem um chamado de Deus para ser um canal de bênção dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da cidade de Poços de Caldas, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer o céu para dentro da sua família, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está te levantando como um canal de bênção. Deus estava levantando Gideão, conforme nós acabamos de ler. Deus chegou para ele e deu a ele uma incumbência, um chamado. Gideão começa então a falar com Deus, e todo aquele desenrolar daquela conversa,
Gideão começa a colocar para Deus as suas fraquezas. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca chama pessoas capacitadas. Deus nunca escolhe aqueles que são capacitados, mas Deus capacita aqueles que respondem ao seu chamado. Gideão começou a colocar para Deus as suas dificuldades, os seus medos, as suas fraquezas. Amado, cada um de nós, quando temos a certeza de um chamado de Deus para qualquer área da nossa vida, quando você entende que Deus quer contar com você, não é errado você chegar para Deus e falar: Senhor, mas estas são as minhas falhas, esses são os meus erros, estas são as minhas fraquezas, porque é exatamente aí, nas suas falhas, nas suas fraquezas, que Deus irá trabalhar para poder estabelecer você dentro do plano, do propósito, do chamado que Deus tem para a tua vida. Deus chegou e falou exatamente assim com Gideão. Gideão começa a falar com Deus: Senhor, tantas coisas foram ditas pelos nossos pais que o Senhor havia feito, de que valeu isso? Hoje o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas, hoje nós estamos aqui presos, estamos aqui escravizados, a situação está adversa. Deus olha para ele e fala: mas eu conto com você. Talvez você esteja vivendo na mesma situação, a sua casa, a sua família esteja na mesma situação da vida e a família de Gideão. Talvez você possa olhar para a sua casa, olhar para o meio da sua família e dizer: Senhor, como trazer uma libertação, como trazer a bênção, como fazer com que a minha família se prostre diante do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa o quão pequeno, o quão fraco você esteja, o que importa é a tua resposta para os planos de Deus na sua vida. Quando Deus ouve o teu sim, Deus também dá um sim dele pela tua vida, e grandes coisas começam a acontecer. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida nesta noite. Grandes coisas começarão a acontecer na tua vida, e a tua história será uma história diferente do que tem sido, para louvar e engrandecer o nome do Senhor que tem te chamado. Quem crê nessa palavra, levanta as tuas mãos e começa a glorificar, começa a exaltar, começa a dizer: Senhor, eu tomo posse do teu chamado, eu tomo posse da bênção do Senhor, eu tomo posse da bênção do Senhor. Deus chamou Gideão. Gideão colocou para Deus a sua fraqueza. Há uma grande diferença. Muitas pessoas têm condições de ser muito melhor do que são, mas ao invés de expor a sua fraqueza, elas escondem a fraqueza. Gideão não escondeu a fraqueza. Ele falou do que o seu coração estava cheio. Ele falou do que estava dentro do coração dele. Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai. A minha família é a família mais simples. Eu não vejo condições de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu não sei como eu trarei libertação ao seu povo. Ele pôs para Deus as suas limitações, pôs para Deus as suas fraquezas. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e encontramos alguns super-homens, como Sansão, por exemplo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem forte, um homem que tinha tudo aos seus pés, mas brincou com a glória de Deus, brincou com a graça de Deus, brincou com o Espírito Santo de Deus. E todos nós sabemos o que Sansão passou por não ter valorizado a bênção, por não ter valorizado aquilo que Deus havia confiado nas suas mãos. Pelo contrário, quando nós olhamos para Gideão, um homem sendo escolhido, um homem sendo chamado por Deus, ele rasga o seu coração, abre para Deus tudo que estava preso, tudo que estava sufocando o coração dele, e Deus apenas ouve. E após Deus ouvir, Deus disse: agora vai, porque você, diante de todas as suas limitações, para mim, você, Gideão, continua sendo um homem valente, um homem valoroso, porque eu estou te enviando, eu estou com você. E nós sabemos da história de Gideão, que ele se levantou, se posicionou, e Deus honrou a posição daquele homem. Deus vai te honrar, Deus vai honrar as tuas atitudes, Deus vai honrar a tua posição, Deus vai honrar as respostas positivas que você der a Ele, para que o nome dele possa ser glorificado através da sua vida. Dá mais uma aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: mas como viver? Diga para
a plenitude de Deus e ter uma vida vitoriosa. Como viver a plenitude de Deus para termos uma vida vitoriosa? Porque Deus não chamou nenhum de nós para sermos envergonhados. Você não está sentado ao lado de alguém que nasceu para levar uma vida de vergonha. Você não está sentado ao lado de alguém que nasceu para levar uma vida de fracasso. Você está sentado do lado de alguém que Deus tem chamado, que Deus tem escolhido para fazer a diferença nessa cidade, aonde você colocará os seus pés. Nós precisamos trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Precisamos trazer a palavra de Deus para o nosso convívio, para aonde nós formos. A palavra de Deus precisa ir conosco. A minha boca e a sua boca é boca de bênção. Da minha boca e da sua boca a maldição não pode sair. Da minha boca e da sua boca precisa ter palavra de bênção. Você está sendo chamado por Deus para trazer bênção na vida de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, em nome do Senhor Jesus. É certo que existem algumas pessoas que quando abrem a boca com misericórdia, mas Deus nesta noite vai tocar no teu coração de tal forma que da tua boca sairá palavras de edificação. Diga para o seu irmão: Deus vai fazer uma limpeza em você. Fala para ele: a sua boca ficará limpinha, só bênção sairá da sua boca. Dá um aplauso ao nosso Deus. Então, como viver da plenitude de Deus para uma vida vitoriosa? Primeiro, entenda, Deus chama. Entenda uma coisa: Deus chama quem não tem medo de lutar. Fala comigo: Deus chama quem não tem medo de lutar. Quando Deus está uma missão a Gideão, para que ele viesse levantar um exército e saísse contra o exército dos midianitas, de um lado 135 mil homens, de um outro lado Gideão se descabelando para tentar levantar guerreiros. Ele levanta cerca de 30 mil homens. Ele fala: Senhor, o exército do inimigo é maior, o exército do inimigo é mais forte, eles são mais poderosos, mas tem aqui 30 mil homens que estão dispostos a ir para a luta. Deus chega para Gideão, dá uma chacoalhada nele. Dá uma chacoalhada no seu irmão. Foi mais ou menos assim. Deus deu uma chacoalhada e Gideão falou: Gideão, é muito homem para essa batalha, é muito homem. Dá um grito no meio dos homens e diz a eles que aqueles que tiverem medo, aqueles que estiverem se acovardando, eles estão liberados para ir embora. Quando Gideão passou a fazer isso, a Bíblia diz que cerca de 10 mil homens ficaram e mais de 20 mil foram embora. Deus não chama aqueles que têm medo de lutar. Se você tem um chamado de Deus para a tua vida, se você está entendendo o propósito de Deus para a tua vida, é porque Deus tem encontrado uma coragem, uma força que está dentro de você para ser usada contra as forças malignas que têm resistido muitas vidas e você ganhar as forças para Jesus. Gideão falou: Senhor, agora sobrou 10 mil homens. É pouco, mas nós vamos para cima do inimigo. E mais uma vez Deus fala: Gideão, tem muita gente. Gideão põe os homens para beber as águas. Sobravam quantos? 300 homens. Senhor, são 300 contra 135 mil. Essa luta é uma luta para doido. Essa batalha é uma batalha para louco. Essa poderia ter sido a conversa de Gideão.
Mas essa luta, essa batalha é para os fortes. É para aqueles que não têm medo de ir para o campo de batalha. É para aqueles que sabem que a luta seria grande, que as adversidades viriam, mas eles não fugiram do seu propósito, não fugiram daquilo que estava sendo colocado para eles. E Deus diz isso a Gideão: vai nessa tua força e livra todo Israel da mão dos inimigos medianitas. Se nós trazemos a palavra para nós, quando você olha para dentro da sua casa, quando você olha para dentro da sua família, do seu ciclo de amizade, do ciclo das pessoas que têm acesso à sua vida, quantas são as pessoas que estão passando por lutas, quantas são as pessoas que estão escravizadas, e nós podemos ser como Gideão e os 300 homens na vida dessas pessoas. Nós podemos empenhar e empunhar a palavra de Deus para trazer libertação àqueles que estão cativos, porque você tem um chamado de Deus para a tua vida, você tem uma unção que você precisa usar, você é como um vaso, e todo vaso do Senhor precisa ser cheio, não apenas ser cheio, mas ser transbordante. Sabe quando você passa a ser um vaso transbordante? Quando você começa a usar a unção que Deus tem derramado sobre a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua boca será lavada pela presença, pelo Espírito, pelo poder de Deus, e da tua boca sairão palavras que irão trazer vidas para louvar e agradecer o Deus da tua salvação, em nome do Senhor Jesus. Quem toma posse dessa palavra, exalta o nome do Senhor, dá um glória a Deus, levanta essa palavra, toma posse dessa palavra, dessa promessa na minha vida. Aleluia. Deus não conta com os medrosos, Deus não conta com os fracassados, Deus conta com os valentes. Deus conta comigo e com você, amado. Amém. Deus conta comigo e com você, igreja. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus continua contando com você. Deus continua. Aleluia. Amém. Você está aqui nessa noite porque Deus tem um chamado para a tua vida. Você está aqui nessa noite para você lutar pela tua casa, para você lutar pela tua família, lutar pelos teus entes queridos. Agora mesmo uma irmã passou o nome de uma jovem chamada Rafaela, 16 anos, está internada na CTI, com a coluna totalmente quebrada, de um acidente de teve. Sabe o que é isso? Eu pedido para nós colocarmos em oração. Por quê? Porque a nossa palavra tem poder. A nossa palavra quebra a sentença do maligno. A nossa palavra quebra a sentença médica. A nossa palavra é maior. A nossa palavra tem poder. Da minha e da sua boca tem que sair palavras de vitória. E nós declaramos e profetizamos que aquilo que é impossível para a medicina na vida dela, aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que o remédio não pode fazer, o médico dos médicos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores pode. Ele não precisa de mim para estar curando essa menina agora. Ele pode exatamente agora surpreender todos os médicos, quebrar toda a sentença maligna e colocar esta jovem de pé para que o nome dele seja glorificado. Levanta as suas mãos no céu. Fala comigo: Senhor Jesus. Bem forte, fala: Senhor Jesus. Como igreja do Senhor, nós concordamos com a restauração, toda a coluna, da Rafaela. Senhor Jesus, quebra agora toda sentença maligna contra a vida desta jovem. Como igreja do Senhor Jesus, nós ministramos a cura, a libertação, a salvação para Rafaela. Em nome de Jesus, glorifica mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus chama, Ele não chama covardes, Ele chama guerreiros. E nem todos os guerreiros são capacitados. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que todos aqueles que respondem ao chamado e ao propósito de Deus, Deus não espera que ele já esteja capacitado, mas Deus capacita cada um que responde conforme a vontade dele. Se prepare, porque se da tua boca sair um sim para o Senhor, Deus vai te levar para lugares que você ainda não foi. Deus vai usar a sua vida como um canal de bênção onde você nunca foi usado.
Aleluia. Quem crê nisso, diga comigo, Senhor, eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse posse, da Senhor. bênção do Senhor, Da tua da palavra do bênção, Senhor na minha vida. Glorifica mais uma vez ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus que capacita aqueles que são chamados. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai colocar você numa batalha para você se envergonhar. Amém. Se a tua vida está condizente com a autoridade de Deus, se você anda conforme a palavra, se você honra ao Deus da tua salvação, se você honra ao Senhor, Deus nunca vai colocar você numa batalha para ver você ser um derrotado. Deus sempre colocará você numa batalha, não para você lutar sozinho, porque foi o que Deus disse a Gideão: Gideão, eu estou te enviando, eu estou falando, vai, você não vai apenas com os 300, você vai comigo. Gideão, se você souber quão poderoso eu sou, você jamais terá dúvidas de seguir à frente e caminhar rumo à tua bênção e à tua vitória em nome de Jesus. Você não está numa luta sozinho. Glória a Deus. Você não está numa batalha sozinho. Diga isso para o seu irmão, fala: desperta. Fala bem forte, fala olhando nos olhos dele. Faz a menina dos olhos dele pular aí, mano. Fala para ele: desperta. Deus tem um propósito para a tua vida. Glória a Deus tem Deus. um chamado para você. Fala para ele assim: olha, Deus está te levantando nessa noite como um guerreiro, como uma guerreira. Aleluia. Você nunca vai para uma batalha sozinho. Deus disse: Gideão, eu sou contigo. Glória a Deus. Tu és um homem valente, eu sou com você. Amado, não tem parceiro, não tem sócio, não tem alguém melhor para estar do nosso lado do que o próprio Deus. Não tem ninguém na face dessa terra para estar do meu e do seu lado do que Deus. Gideão podia olhar apenas 300 homens. Talvez o coração dele ficasse ali apertado, pequenininho. Meu Deus, como vai ser? Mas ele tinha nada mais nada menos do que a presença do próprio Deus ao seu lado. Aleluia. Deus disse apenas para ele: vai nessa tua força, Glória a Deus. porque sou eu que estou te enviando. Vai nessa tua força, porque quando você for, você não vai sozinho, eu vou estar junto com você. Quando nós tomamos posse dessa palavra, quando nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida, e nós falamos: Senhor, eu quero fazer diferença nessa cidade, eu quero marcar, Senhor, o meu tempo enquanto eu viver, eu quero trazer que o seu nome seja glorificado. Amado, você pode enfrentar o tamanho da luta que for, se a tua convicção é que Deus está do seu lado, então você nunca vai conhecer a derrota, porque o Deus da minha e da sua salvação é um Deus de vitória, é um Deus de bênção, é um Deus de conquista, é um Deus que levanta aquele que não tem jeito de levantar, é um Deus que faz o milagre, é um Deus que faz grandes coisas acontecer, e Deus vai fazer isso através da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Tira o seu braço, Glória a Deus. abre a sua boca e fala: Senhor, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Aleluia. Não viver da plenitude de Deus para uma vida vitoriosa. Deus sempre nos orienta, sempre nos instrui a destruir nosso caminho, todos os nossos inimigos. Calma, mano. Não é para você passar a mão numa faca e matar aquele vizinho teu que está te perturbando, não. Calma, não é assim não. Tem algum vizinho que está te perturbando, alguém que está te perturbando, dobra o seu joelho no chão e fala: Senhor, esse demônio que está agindo na vida dele, na vida dela, vai ter que cair por terra, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Amado, principado e potestade se ganha usando apenas esta espada, a espada da palavra de Deus. Se existe alguém, se existe alguma coisa se levantando contra a sua vida, recorre à tua arma, recorre à palavra de Deus, dobra o seu joelho, começa a orar, começa a interceder e põe o inimigo para correr da sua vida, põe o inimigo para correr da sua casa. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: o único espírito que tem acesso na minha casa é o Espírito Santo de Deus. Se algum espírito maligno tentar passar por perto, eu tenho certeza que o meu Deus colocará ele para correr, porque eu sou um servo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: na casa do crente, na casa do cristão, o único espírito que tem acesso é o Espírito Santo do Senhor.
nosso Senhor Jesus, glorifica Ele mais uma vez. Aleluia. Deus nos orienta a colocar por perto dos nossos inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa: colocar os inimigos por terra não está nas mãos de Deus, está nas minhas e nas tuas mãos. Muitas vezes nós temos o dom de transferir para Deus a responsabilidade que é nossa. Deus poderia ter destruído os medianitas? Sim ou não? Deus poderia. Deus olhou para a terra, viu o seu povo atuado dentro de um buraco, malhando trigo dentro do lagar, passando luta, passando dificuldade. Deus poderia dizer: ah, não, estou com dó do meu povo, chega de sofrimento, chega de luta, chega de angústia para eles, Senhor. Acabou os medianitas. Mas foi isso que Deus fez? Não. Quando Deus quer que nós eliminemos do nosso caminho, nossos inimigos, essa incumbência colocada nas minhas e nas tuas mãos. Levanta as suas mãos, sua mão direita bem alto para o céu, fala: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, eu tomo posse da tua palavra. Na minha vida, existe poder e autoridade. Aonde eu colocar as minhas mãos, alguma coisa nova vai acontecer. Senhor Jesus, usa a minha vida como canal de bênção. Senhor Jesus, nas minhas mãos eu tomo posse de toda autoridade contra principados, potestades, porque na minha vida o único Espírito que tem acesso é o Espírito Santo do Senhor. Dá um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nunca peça para Deus fazer aquilo que é para você fazer. Deus chegou para Gideão, deu a ele uma incumbência, um chamado e disse: agora você vai. Os inimigos são maiores, são mais fortes, são mais poderosos, mas é hora de você ir, é hora de você vencer. Amado, tem muito crente que passa a vida toda lutando com algumas lutas, com alguns pecados, esperando Deus descer do céu e fazer uma transformação completa na vida dele. Sendo que a incumbência de botar esse pecado por terra, vencer essa luta, não está nas mãos de Deus, está nas suas mãos. Quando você decidir falar: Senhor, a partir de hoje muda a minha história, a partir de hoje as minhas atitudes serão diferentes, Deus vai honrar a tua atitude, Deus vai honrar a tua palavra, e Deus vai dizer: agora sim, você não está sozinho, eu vou junto. E no momento da tua luta, no momento difícil, da dor, da renúncia, Deus vai dizer: se prepare, porque eu estou junto. E aonde Deus está, não há lugar para derrota. Se você entrou aqui nesta noite vivendo uma vida escravizada pelo pecado, se prepare, porque Deus vai te limpar nesta noite, porque Deus está onde você está. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Diga isso para o seu irmão: Deus vai te limpar nessa noite, porque você está onde Ele está. Você está onde Deus está. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderia ter destruído, mas Deus colocou para o homem fazer. Deus confiou nas mãos de Gideão os seus presentes. Deus está confiando algo na tua vida. Amado, eu não sei para quem é essa palavra. Eu não estou aqui para apontar para um ou para outro, mas eu tenho certeza que essa palavra está esmiuçando o coração de algumas pessoas aqui. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai levantar muita gente aqui nessa noite. Eu tenho certeza que você vai embora para casa e essa palavra vai ficar ecoando na tua cabeça, dizendo: olha, eu sou mais que vencedor, Deus é comigo. O pecado vai vir batendo forte, amado. O pecado vai vir forte no teu coração, o pecado vai vir forte na tua mente, e você vai dizer: olha lá, o Senhor é comigo, e o Senhor estando comigo, eu não vou ser mais escravizado por esse pecado, eu não vou ser mais escravizado por esse vício, porque Deus é comigo. E você vai tomar posse, e quanto mais você declarar, e quanto mais você tomar posse dessa palavra, mais forte você vai ficar, amado, mais forte você vai ficar, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Levanta as tuas mãos e diz: Senhor, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor. Aleluia. Aleluia. Gideão entendeu o propósito de Deus. No verso 22,
seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz, Jeová Shalom. E ainda até o dia de hoje esse altar está em obra. Até hoje as pessoas olham e dizem: Deus fez grandes coisas nesse lugar. É tempo da paz, é tempo do Jeová Shalom fazer grandes coisas no teu coração. É tempo de Deus trazer paz. É tempo de Deus tirar você do cativeiro. É tempo de Deus trazer a bênção dele por completo na sua vida, em nome de Jesus. Devemos levantar um altar para Deus. Diga isso para o seu irmão: levante um altar para o Senhor. Levantar um altar a Deus é você dar a Deus toda a honra que Ele merece. Aleluia. Levantar um altar a Deus é você honrar a Deus, é dar a Ele o seu melhor. É você fazer para Deus aquilo que poucos tiveram coragem de fazer. Amados, você não tem que desejar ser igual a alguém. Muitas vezes nós ouvimos isso: pastor, eu queria ser igual o pastor fulano de tal. O pastor fulano de tal, ele só foi o que foi, ou o que é, porque ele teve coragem de fazer para Deus algo que ninguém teve coragem de realizar. Quer servir de espelho para alguém? Comece a fazer para Deus aquilo que poucos têm coragem de fazer. Deus pediu um altar para Gideão, mas não das coisas que estavam nas suas mãos. No decorrer dessa passagem, Deus olha para Gideão e fala: Gideão, eu quero o melhor boi, o boi da melhor engorda que o seu pai está cevando, está cuidando. Eu quero aquilo que vai ser dado a Baal, que seja dado para mim. Mas Senhor, para mim te dar isso, eu preciso ir lá. E Deus falou: então vá, suba, toma aquilo que é para ser de Baal, que eu quero para mim. Altar de excelência. Deus disse: quero mais, eu não quero apenas alguns gravetos para ser colocados sobre o altar de Deus. Eu quero o poste ídolo que iria receber aquele gado. Eu quero ele caído por terra. Eu quero ver ele quebrado. Eu quero ver ele sobre o altar pegando fogo. Fazer para Deus um altar de excelência é ter coragem de ser alguém no meio da multidão. Dentro da mulher com fluxo de sangue, Jesus estava andando totalmente comprimido, ali apertado, estava difícil de ele dar um passo, a multidão o apertava, muitos tocavam em Jesus, mas de repente apareceu uma mulher necessitada de um grande milagre de Deus na sua vida, e quando ela chega perto, ela não tocou nas costas, não tocou nos ombros, não tocou nas orlas das vestes. Jesus parou a multidão e disse: ei, alguém deixou de ser simplesmente alguém da multidão para ser alguém que veio fazer a diferença, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Seja alguém que faça a diferença nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor te chamou, e quando Deus chama, tenha certeza da sua vitória. Glória a Deus. Às vezes nós falamos assim: Deus tem um chamado para mim, pastor, e Deus está me usando, e Deus te usa hoje, te usa amanhã, te usa depois da manhã. Aí quanto mais você usa, mais o inimigo se levanta, porque ele não quer que você prossegue, ele não quer que você avance. E quanto mais ele se levanta, de repente você olha para ele: Jesus, ele é grande, e você retorna. Infelizmente, muitas pessoas conhecem o chamado de Deus, têm entendimento do chamado, do propósito de Deus, mas vivem recuando. É tempo que a igreja do Senhor Jesus avançar. É tempo desta igreja crescer. É tempo de você crescer. É tempo de você avançar. É tempo de você começar a priorizar o reino de Deus na tua vida e avançar, como avançar de vitória, em nome de Jesus. Às vezes você fica tão preocupado com tantas coisas que não é para você se preocupar. É tão difícil
vida, cuido eu. Assim, a minha vida é para cuidar daquilo que é de Deus. Amém. Duas preocupações, amado, você precisa ter. Duas. Primeiro, cuidar melhor da sua vida. Segundo, cuidar do reino de Deus. Cuidar da nossa própria vida já é difícil demais. Tem dia que você olha no espelho e você brinca com você mesmo. Já é difícil. Não quer cuidar daquilo que não é seu. Não perca tempo com aquilo que não é para você viver. Gaste o seu tempo, utilize o seu tempo investindo naquilo que edifica a casa de Deus, aquilo que edifica a tua vida, aquilo que edifica o reino de Deus. Invista em você, invista no reino de Deus. Então, se o Senhor tem te chamado, saiba que o teu chamado é um chamado de vitória. Como que você preserva esse chamado? Através da sua oração. A oração da fé é o início da sua vitória. Coloque em oração. A oração da fé, a oração da fé é o início da minha vitória. da minha vitória. A presença de Deus, fala comigo, a presença de Deus A presença de Deus é o segredo é o segredo da minha vitória. da minha vitória. Presta atenção. A tua oração é o início. A presença de Deus é o segredo. A promessa de Deus é a certeza. Então fala comigo, a promessa de Deus é a certeza da minha vitória. Agora diga comigo assim: o Espírito Santo de Deus é a força necessária que eu preciso para ter vitória. Aleluia. Agora, Gideão preparado para lutar, diante de toda a direção de Deus, alguma coisa precisava acontecer no coração dele. Todas as pessoas que saem para uma batalha desesperadas, ele perde a batalha. Porque no meio de uma batalha é necessário você ter consciência de cada passo que você vai dar. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a oração é o início da minha vitória. Eu vejo que a presença é o segredo, as promessas são as garantias da certeza da minha vitória. O Espírito Santo de Deus, ele é a força que eu preciso. Então eu preciso ter paz no meu coração para executar a minha batalha. Porque quando você faz algo com paz no seu coração, você tem uma certeza. Cada passo que você está dando é debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu digo comigo assim: a paz interior me dá confiança na vitória. Diante de tudo isso, diante de todas essas coisas, a atitude correta será determinante na sua vitória. Eu digo comigo: a atitude correta será determinante para a minha vitória. Em nome de Jesus. Presta atenção, a gente está encerrando. Quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos condenados à morte eterna, Deus olhou com um olhar de amor pela minha e pela sua vida, amém? Deus olhou para nós com um olhar de amor. Fala assim: Deus olhou para mim com um olhar de amor. Aleluia. Quando nós estávamos perdidos, Deus levantou Jesus como nosso libertador. Mais uma vez, Deus olha para o homem e vê que o homem precisava de uma grande ajuda, de um grande socorro, de um grande favor. Então Deus agora não usou mais o homem, mas Deus levantou o homem dos homens, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para ser o nosso libertador, aquele que não falhou, aquele que não foi encontrado nele algo que pudesse trazer justiça sobre ele. Deus levantou Jesus para ser o Senhor dos senhores sobre a minha e sobre a sua vida. Levanta as tuas mãos e dá um aplauso bem forte a ele. Aleluia. Aleluia. Agora Jesus foi colocado como nosso libertador. E a batalha dele foi totalmente diferente dos demais homens.
atenção, Gideão, Davi, Josué, todos os outros guerreiros, eles lutaram para sobreviver. Deus agora inverteu a situação. Todos eles lutaram para sobreviver. Jesus agora estava debaixo do propósito de Deus, lutando para morrer. Não é diferente? Agora ele está lutando para morrer, esperando o dia e a hora chegar para que se cumprisse a vontade de Deus, esperando as coisas se encaixarem para que ele viesse conhecer a morte. Porém, a morte para os homens muitas vezes é o seu fim. Agora a morte para Jesus era o início da vida eterna. Não para ele, mas para nós que estávamos condenados à morte eterna. Aleluia. A morte para Jesus foi o início da nossa vida. Por isso que na noite de hoje, quando nós formos cear, comeremos o pão, tomaremos o cálice. O pão, conforme nós conhecemos, é o que nos fortalece, é o que nos sustenta. Jesus foi entregue por nós. Ninguém jamais fará o que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Ninguém. Tem um irmão, ele está batalhando na cidade dele, querendo estabelecer o reino de Deus ali, lutando para ganhar almas, uma cidade totalmente idólatra. O evangelho ali passa a apertar. E ontem eles foram inaugurar uma praça da Bíblia. E aí alguns de outras denominações chegaram lá na praça, lá, colocaram uma imagem dizendo: ninguém vai a Jesus se não for por Maria. Sabe isso? Lutando contra o evangelho. Ninguém vai a Jesus se não se arrepender. Aleluia. Ninguém vai a Jesus se não reconhecê-lo como seu Senhor e suficiente Salvador. Ninguém vai a Jesus se não olhar para a cruz e ver que foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida. Ninguém vai a Jesus se não olharmos para a mesa da ceia e saber que o pão foi partido, ou seja, o pão representa o corpo dele, o cálice representa o sangue que foi derramado em favor da minha e da sua vida. Que nessa noite você possa se posicionar como um guerreiro do Senhor. Que nessa noite você possa fazer uma reflexão na tua vida de como tem sido a tua história e dar um basta nos teus fracassos, dar um basta naquilo que tem sido. Tem gente que carrega os seus pecados de estimação, está tão acostumado com o pecado que ele já virou como se fosse um bichinho de pelúcia, como se ele fosse um cachorrinho de estimação. Para com isso, Deus está te levantando para você trazer libertação aos cativos, para você anunciar a palavra do Senhor, para curar aqueles que estão perdidos. Se levante nesta noite como um Gideão do Senhor, como aquele que diz sim. Abre o teu coração para Ele, fala para Ele das tuas fraquezas, fala para Ele das tuas dores, mas no final diga para Ele: Senhor, se o Senhor mesmo assim me aceita, assim então estarei de pé, firme e forte, para fazer a tua vontade ser estabelecida neste lugar. Dá mais uma palma ao nosso Deus. Se coloque em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar os irmãos aqui à frente para nos ajudar a servir a nossa ceia. Aleluia. Você que é batizado, tem uma aliança com Deus, você está apto a tomar da ceia. Pastor, eu quero participar da ceia do Senhor. Como que eu faço? Eu não sou batizado. Vamos marcar aí o batismo. Pastor, eu quero fazer parte, quero ter comunhão na mesa. Escuta. Não tome a ceia, para que ela não venha servir de condenação na sua vida.
Você está aliançado com Deus. Se você está firme com Deus, então você está caminhando para você. Feche seus olhos, pastor. Gideão, ele abriu o coração dele para Deus. Nessa noite você, igreja, abre o seu coração para Deus. Deixa Deus te conhecer. Ah, pastor, mas Deus sabe todas as coisas. Deus me conhece. Deus conhecia Gideão. E Gideão começou a dizer: Senhor, tem tantas coisas presas no meu coração, tem tantos sentimentos ruins, tem tanto sentimento voltado no meu coração, Senhor. Eu quero colocar isso para fora. Comece a colocar isso para fora. Se existe algum pecado, amados, os pecados não são os pecados que as pessoas conhecem. Não são os pecados que o pastor conhece da tua vida. Sabe aqueles pecados que eu não tenho acesso, a sua família não tem acesso? Sabe aqueles erros, quando você cometeu cada um deles, estava ali escondidinho? Estava escondido dos homens, não de Deus. Sabe? Abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração para o Senhor. E diga isso para Ele: Senhor, eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu quero me aliançar nessa noite. Diga isso para Deus: Senhor, eu quero me aliançar contigo. Eu quero dizer para o Senhor nessa noite dos meus pecados. Fala para Ele como Gideão falou: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou aquele que as pessoas não acreditam. Amado, fala para Ele nessa noite das tuas fraquezas, daqueles sentimentos que te faz ficar diminuindo. Fala para Ele que vai ser a última vez que você tocará com Ele nesse assunto. Porque foi a última vez que Gideão disse para Deus: Senhor, eu sou menor, eu sou mais pobre, eu não consigo. Foi a última vez. Porque Deus ouviu e Deus continuou dizendo: sim, Gideão, tudo isso que você está me dizendo, eu sei que você é, mas vai nessa tua força. Eu estou te enviando, eu sou contigo. Você é um varão valoroso, tu és valente, Gideão. Nessa noite, tudo isso tem te aprisionado, te aprisionado na tua alma. Tudo que tem feito com que você fique ali preso, vai ter que soltar a tua vida, vai ter que soltar o teu coração, porque o Espírito tem acesso sobre você, o Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, faça uma limpeza espiritual na tua igreja nessa noite, faça uma limpeza espiritual na vida dos teus filhos. Nós vamos para a ceia, nós vamos para a tua mesa, mas queremos ir com o coração lavado, uma alma lavada, queremos estar santificados, Senhor, para podermos assentar a tua vida. Diga isso para Deus: a minha vida, Senhor, está sendo transformada hoje. Amado, você vai sair daqui nesta noite de uma forma diferente que você entrou. Você que olhava todos os dias para a tua vida e dizia: Senhor, eu nasci para sofrer, eu nasci só para poder passar, Senhor, para comer um pão que o diabo amassou. Ah, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Amado, esse foi o último dia. O dia de hoje foi o último dia que você falou assim. Esta foi as últimas palavras nesse sentido na tua vida, porque a partir de hoje, todas as vezes que o inimigo se levantar contra você, você vai poder olhar e dizer: Senhor, não vou parar, não vou adiante, porque o Senhor é comigo. Eu sou varão valoroso, eu sou, Senhor,
ao meu coração, para deixar o Senhor entrar na minha vida e fazer uma grande limpeza. Senhor Jesus, todos os sentimentos contrários à sua vontade, à sua palavra, toda a resistência na minha vida, no meu coração, caiu por terra agora. Em nome de Jesus, as derrotas, os fracassos que eu já tive na minha vida não fazem parte do meu futuro. Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida será totalmente diferente, debaixo da tua graça e da tua presença, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Senhor, nós consagramos nesta noite todo pão, todo cálice. Esse pão, Senhor, que representa o seu corpo, venha fortalecer a tua igreja, sendo o sustento necessário para cada um de nós. Senhor, que esse pão seja mais do que o pão da vida. Que todo o sacrifício que Jesus fez, todo o propósito dele, foi o nosso papel. Nós seremos fortalecidos nesta ceia. Senhor, nós tomamos o cálice da nova aliança no teu sangue, e sejamos purificados. O seu sangue que foi doado em favor de cada um de nós. Nós não merecemos, mas assim o Senhor fez. O seu sangue representa a vida. O seu sangue representa a nossa força. O sangue que salva, cura as feridas. O sangue que mexe com as nossas estruturas. E ao comer do pão, tomarmos do teu cálice, fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Vai servir os irmãos em nome de Jesus. Aleluia.
Senhor, nós chegamos nesse trono, Senhor, representando o teu sangue, o teu corpo. Comemos em memória do teu Filho Jesus. Senhor, traga um fortalecimento a todos os teus filhos. Traga força. Traga, meu Deus, o vigor àquele que está cansado. Traz a força àquele que não tem nenhuma força. Talvez essa fosse a situação de Gideão na tua casa. Estava cansado, sem força, mas o Senhor trouxe um chamado para ele. Assim como o Senhor nos trouxe um chamado. E nós selamos esse chamado com a força e recebemos o corpo partido naquela cruz pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Como esse pão, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, porque em nenhum instante o Senhor desistiu de nós. O Senhor via o medo, a angústia, a dor, o valor, a cruz. Esta era a sua visão naquele momento. Mas como Deus, o Senhor via mais além. O Senhor via o que estava vivo dentro do seu coração. O Senhor via mim. O Senhor via a minha igreja. Naquele momento de dor, o Senhor recebe uma prova. Um dos ladrões olha para o Senhor e diz: Tu és o Cristo, saia dessa cruz. Se tu és tudo aquilo que você disse ser, então saia, salva-se a si mesmo, salva a nós. Sabe por que Jesus? Sabe por que Jesus não podia sair da cruz? Porque os olhos dele estavam em mim, os olhos dele estavam em nós. Se ele saísse da cruz para quebrar a palavra da terra de Abraão, nós não estaríamos aqui nessa noite sendo em memória dele. A cruz foi em dia por causa da minha e da sua vida. E hoje nós somos gratos a ti, Senhor, pelo sangue que foi derramado naquele lugar. Obrigado. Toma o seu cálice, Senhor. Vamos unir os corredores. Aleluia. Essa noite é noite de adoração, Senhor Jesus. Essa noite é uma noite de adoração ao nosso Deus. Na cruz, ele se entregou. Na cruz, ele morreu. Quando muitos viram Jesus se
na história. Dá mais um aplauso bem forte a ele. Glória a Deus! Vamos sentar agora em nome de Jesus. Essas crianças. Essas crianças. Aleluia.
Ó Deus, que o Senhor seja o centro da vida de cada uma. Que o Senhor possa cumprir, Senhor Jesus, na vida de cada uma delas, a tua vontade e o teu propósito. Nós profetizamos, Senhor Jesus, que aqui, Pai, estão os futuros pastores, futuras pastoras, estão os futuros levitas, os futuros pregadores de almas. Ó Deus, declaramos, Senhor Jesus, que cada uma delas, Pai, ó Deus, terá um chamado, Senhor, e irá responder sim, Senhor, para o Senhor. Ó Deus, declaramos, Senhor Jesus, saúde e obediência, Senhor, sobre cada uma dessas crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir as nossas crianças. Glória a Deus. Eu queria pedir para os professores estarem distribuindo a lembrancinha. Amém? Quando as crianças estão ali pegando seus lembrancinhas, né? Reunião com o louvor depois do culto na frente, quem não está acontecendo? Com a Jezebel, né? O pessoal do louvor, os pais do louvor, se nós encerrarmos aqui à frente, eu dar uma palavra para vocês. Segundo nós é bazar de talentos na mesa perto da porta. Lá atrás tem um bazar de talentos, algumas pessoas da igreja têm aí usado os seus talentos, que você possa estar adquirindo os produtos. No dia 27 e 28, talvez dia 27, dia 28, revisão de vídeos. Revisão de vídeo. Amém. Nós vamos passar um vídeo, não sei se está tem jeito de passar, mas no dia 27 e dia 28, nós teremos nossa revisão de vídeo. Você que não fez ainda revisão de vídeo e precisa deixar aí o seu nome para mim, para nós aqui na igreja, que você possa dar o seu nome quanto antes, para que a gente possa programar essa revisão aí, em nome de Jesus. Terça-feira, ou melhor, segunda-feira, às 8 horas da noite, nossa célula de homens. Terça-feira, 14h30, célula de mulheres. E toda terça-feira, os nossos cursos, né? Hoje estamos aprendendo sobre o Espírito Santo e também estamos estudando o Velho Testamento. E no dia 15 de novembro, nós teremos nosso avivamento, nós estaremos fazendo nossas inscrições. Chegou hoje um pouco tumultuado aí para pensar, mas amém? Deu certo? Glória a Deus. Amados, todo culto nosso ser, nós vamos declarar que, nem que seja apenas uma pessoa, nós vamos apresentar aqui a igreja como um novo membro da nossa igreja. Vou repetir para você ser um comigo, né? Todo o nosso grupo de ceia, em nome de Jesus, nem que seja apenas uma pessoa, nós vamos estar apresentando aqui na igreja como um novo membro da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Nesses dias, esses meses que passaram, algumas pessoas devem sair da igreja, voltar, outras estão conhecendo o nosso ministério. Algumas pessoas nós pedimos há uns 2 domingos atrás para nos dar o nome de alguém que estão auxiliando a nossa igreja. Eu queria que vocês deixaram o nome de vocês conosco, que vocês viessem aqui à frente para que a gente possa estar orando pela vida de vocês e dos irmãos aí em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, possa vir aqui à frente para a gente estar orando em nome de Jesus. Cadê o pessoal? Você é o pastor, eu não tenho meu nome. Eu estou aqui na igreja aí, não fui apresentado, mas também junto, em nome de Jesus. O pessoal que está voltando. Isso. Wilson, Luciano. Luciano. Vem aqui também, Luciano. Aleluia. Não, para ver também.
bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Amém? Vocês são bem-vindos à casa do Senhor Jesus. As portas da nossa igreja estão abertas para receber vocês, receber a família de vocês. Nós estamos à disposição, eu, o pastor Silmar, os pastores e nós estamos à disposição de vocês. O Daniel ali na Coab, os jovens aí com a Márcia. Vocês sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa igreja. Nós estamos aqui para abençoar vocês. Amém? Eu queria que toda a igreja agora se colocasse de pé, em nome de Jesus. E que vocês tenham as mãos. Esse momento é um momento de grande importância na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Porque cada um de nós precisamos das orações da igreja para abençoar essas vidas, para que eles possam estar conectados com as nossas orações. Que vocês possam lembrar de cada um deles. Pastor, eu não lembro o nome, mas apresenta essas vidas diante de Deus. O inimigo não tem poder, não tem autoridade para tirar nenhum desses da presença do Senhor. E esta casa será a casa na qual eles estarão sendo acolhidos para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor nosso Deus, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Declaramos a Deus a bênção do Senhor sobre cada um deles. Desde já nós repreendemos toda força contrária, toda força maligna que possa impedir o caminhar dos teus servos. Senhor, nós declaramos a sua força sobre eles. Pertence ao teu povo, são o seu povo. Guarda-os, abençoa-os, e nós recebemos os teus filhos como igreja do Senhor. A igreja levanta as mãos e diz assim: Senhor Jesus, nesta noite, como igreja do Senhor, nós recebemos cada um dos teus filhos, prometemos amá-los, respeitá-los todos os dias. Senhor Jesus, nós os recebemos como irmãos em Cristo Jesus. Abençoa, guarde a vida de cada um deles. Nunca permita que eles venham se desviar pela esquerda ou pela direita, mas que eles permaneçam fiéis, firmes nos teus caminhos. Em nome de Jesus, nós os recebemos. Senhor Jesus, abençoa os teus filhos, hoje e sempre. Amém. Toda a igreja dá um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Olha aqui para mim. Vocês que estão aqui à frente, preciso que vocês acompanhem a pastora Silmara, mais 5 minutinhos ali para vocês aí. Amém? Pode acompanhar ela, nós estaremos encerrando já em nome de Jesus. Vocês precisam. Amém, Deus? Glória a Deus. Levante suas mãos no céu, nós vamos estar encerrando. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer ao Senhor. Oi? Deu certo o vídeo? Então senta ali um minutinho. Senta um minutinho. Pode soltar então um papo junto para nós.
revisão, aqui está falando 3 dias, nós vamos estar fazendo no sábado e no domingo, da 27 a 28. Você não fez a sua inscrição, nos procure para que você possa estar sendo direcionado nessa revisão em nome de Jesus. Acho que tem mais um vídeo rapidinho, tem aí, mano? Um vídeo dos jovens no Arena sábado. Tá fazendo CD? Não, estava no MP3, no Android. Tá lendo. Não tá fazendo nada aqui. Não? Não vai, tá só lendo, não vai. Bem, não deu certo passar. Mas sábado a gente vai ter uma arena aqui que vai chamar Arena Coração, né? Eu falo assim, o que é Arena Coração? E sabe quando precisa estar aqui? Porque nós somos um povo, né? E como sábado, ele dá um dia que tem muitas palavras, esse é o lugar de estar na presença de Deus, né? Então, se eu ficar lá, sábado, televisão, ou ir para algum lugar que ele ora, e convida ele a estar aqui. A gente vai ter uma pregadora internacional aqui, amém? Amém. Então vai ter um momento de comunhão depois, a gente vai fazer um lanchinho ali no final, para que você venha fazer amizade, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, que está ensinando. Vocês não fez a sua revisão, nos procure, futuramente, Márcio, pastores, Daniel, aí do lado. Você possa dar o seu nome, para que a gente possa fazer o nosso pré-encontro no dia 22 agora. Nós vamos estar fazendo o nosso pré-encontro às 8 horas da noite. Nosso pré-encontro vai ser no dia 22. Se você conhece alguém que ainda não foi para o encontro com Deus, não passou por revisão de vida, lembra essa pessoa para mim. Hoje eu sei que faltaram algumas pessoas, você possa lembrar-nos. Dizer, olha, no dia 22, 8 horas da noite, nós teremos o nosso pré-encontro aqui na igreja em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu, quero abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bênção sobre a nossa vida, por cada um, Deus, que esteve aqui nesta noite nos visitando pela primeira vez. Pai amado, em nome de Jesus, que as portas desta igreja permaneçam abertas a cada um dos teus filhos, que a graça do Senhor vai estar sobre nós. Que assim como os teus anjos estiveram acampados ao nosso redor e teu Espírito nos conduzindo até aqui nesta noite, que assim seja o nosso retorno, que assim seja durante toda esta semana, que os teus anjos permaneçam acampados ao nosso redor e que o teu Santo Espírito nos conduza ao caminho de bênção e de vitória, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Estamos encerrados, tem pelo menos uns 10, 15 abraços. Atrás tem um cafezinho, pode estar passado, tomar um cafezinho. Tem os nossos artesanatos ali atrás. Dê uma olhada lá, seja abençoado, abençoe a igreja em nome de Jesus. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei.
Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei. Eu jamais me esquecerei de ti. Campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo de Deus para ti. Campo, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levante suas mãos e diga: campo, chegou o tempo. Campo, chegou o tempo. Esse é o tempo. Campo, chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora é tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para